Sextou aqui nos escritórios, meus amigos, são 10h30 da manhã agora e eu já cheguei há um tempinho. Hoje é dia de pagamento de salário, então já fiz o pagamento com o meu financeiro, já vi o comissionamento dos vendedores, já vi tudo bonitinho aqui no nosso trabalho. Já tô tentando colocar em ordem meu WhatsApp também, que lotou essa semana aqui. No começo da semana a gente teve um probleminha no nosso WhatsApp e acumulou muita mensagem, o backup tava errado, tava tudo errado no nosso WhatsApp e demorou muito pra gente conseguir regular tudo certinho. Mas, antes de começar o dia de trabalho efetivamente, não que já não tenha começado, que eu já fiquei ali uma hora e meia focado, hoje eu preciso, cortar esse cabelo aqui. Eu vou agora cortar o cabelo, foi o horário que eu consegui achar na agenda. E hoje tá um dia lindo aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Hoje tá um dia muito lindo aqui. Não me canso dessa vista aqui. E eu vou cortar o cabelo agora. Eu tenho à tarde 2 consultorias e tem alguns conteúdos que eu quero conversar aqui com vocês nesse vlog. Hoje, de sexta-feira, geralmente eu fico sozinho aqui no escritório, então eu quero fazer um conteúdo mais sozinho, mostrando o meu dia aqui, mostrando as coisas que eu faço aqui no escritório. Eu queria mostrar uns trechos se os alunos deixarem de algumas consultorias para vocês e mostrar algumas coisas que eu fiz essa semana aqui, que eu tenho certeza que vai agregar para vocês. Mas agora eu vou lá cortar o cabelo e em seguida eu já volto. Já voltei pro escritório de cabelo cortado. Eu saí, era 10 e pouco da manhã, agora são 4 da tarde e eu me atrasei. Fiquei lá na barbearia conversando um pouco e dando uma ajuda. O meu barbeiro, ele também tem uma empresa e ele também já foi o nosso aluno da Digitalize Academy. E no final das contas eu fiquei lá conversando, batendo um papo. E aí eu não conseguia aqui conectar o vlog, mas já voltei da barbearia, já almocei, entreguei 2 consultorias, foram as últimas 2 consultorias da semana. E eu vou separar agora uns trechinhos de consultoria que eu queria mostrar para vocês de algumas coisas específicas assim. Então, pegar uns highlights das consultorias que a gente teve essa semana, porque eu acredito muito que a nossa comunidade ela tem dúvidas que são semelhantes e às vezes eu repito algumas coisas que eu posso deixar gratuito aqui para vocês, que eu posso mostrar para vocês de conteúdo e que eu acredito que vai ser muito valioso mesmo. Agora são 4 e pouco, eu vou finalizar aqui o meu dia, eu vou separar já isso. Essa foi a última reunião, vou fazer o fechamento da semana ali com a equipe, vou alinhar essas consultorias, responder os últimos WhatsApps e partir curtir o final de semana. E o meu curtir o final de semana é muito louco, porque o que eu quero? Eu quero ter um tempinho para estudar tranquilo, eu quero ter um tempinho para organizar a semana que vem. Então, assim, fazer um esporte, eu preciso treinar, que eu não treinei hoje de manhã. Então, eu falo descansar como se não fosse fazer alguns trabalhos que eu tenho que fazer. Mas eu gosto muito da ideia de final de semana de acordar sábado tranquilo, treinar, estudar e fazer algumas coisas legais realmente. Então, vou tentar também documentar um pouquinho do meu final de semana aqui pra vocês, que tem muita gente curiosa, falando assim, pô, você mora dentro desse escritório? Não, tem uma vida também e eu vou tentar mostrar um pouquinho dela pra vocês. Conteúdo que faz então para captação, no meu caso, como gestor de tráfego, para eu poder oferecer, no caso, vamos pensar nesse funil de captação ali. O que se faria, cara? Cara, eu tenho uns criativos. Pensando em negócio local, né? Pensando em negócio local na região. Porque eu pensei em fazer alguns reels ali, por exemplo, falando sobre escolha de público, falar de segmentação sem falar o nome segmentação, mas falar sobre posicionamento na comunicação, na produção de conteúdo do perfil, para que você possa, dessa forma, atrair cliente qualificado. Então, tem como, trazendo esse tipo de solução, mas eu temo que seja um pouco técnico ainda, sabe? Eu acho que era isso que eu ia falar. Eu acho que é técnico. Eu acho que se você tiver uma promessa mais aquela, como que eu posso dizer? De que você demonstre ali no criativo, de alguma forma, que você tem uma estratégia que gere leads para o seu cliente, eu acho que já é mais cabível ali da promessa. Eu vi um criativo do Ícaro de Carvalho, entendeu? Tipo assim, eu acho que você tem que ir mais focado na promessa, e menos técnica, porque assim, toda vez que você tenta ensinar, você vai atrair pessoas que querem saber mais sobre tráfego pago e não sobre, como é que fala? O serviço em si, sabe? Então, no caso, vamos pensar num funil de marketing, naquele tradicional, topo, meio, fundo, ou então
aprendizado, descoberta, os níveis de consciência. Pensando nos níveis de consciência, trabalhar nas duas zonas finais ali, que seria a apresentação da solução e fechamento. Exatamente. Você já pensar em um formato que você já atrai o cara para aquilo que ele quer, entendeu? Tipo assim, pô, o que um delivery quer geralmente? Ele vai querer mais mensagens, ele vai querer mais orçamentos. Perfeito. Aí começa desconstruindo. Como que eu faço isso? Faço isso através dos anúncios, faço isso através do criativo assertivo, etc. Mas você não precisa ser tão técnico explicando isso. Você tem que mais levar em como isso gera resultado para o cliente. O conteúdo de atração, geralmente, assim, que vai atrair mais clientes, vai ser aquele estilo bastidores ali. O cliente que vai gerar lead vai ser aquele estático ou carrossel que você vai fazer, que vai gerar o orçamento ali. Então, eu vou dar um exemplo, cara, de um conteúdo meu que gera muito orçamento para mentoria e para curso, que pode ser adaptado, que se fosse adaptado para empresas, também funcionaria, que é o que está fixado no meu perfil aqui, ó, quer ver? Tô pensando em gerar lead, então vai para carrossel, e daí, porque daí você consegue destrinchar um pouco mais ali, né? Assim, ó, por exemplo, esse daqui, ó, tá vendo? É contando uma estratégia aqui. Obviamente eu atraí muita agência, profissional criativo, design, etc, porque era a minha intenção mesmo. Mas não é isso que eu fiz para encher minha agenda. E aí eu falei que eu já estive no seu lugar, correndo atrás de clientes, para fechar contratos. Foi quando mudei minha estratégia que tudo começou a mudar. Aí esse é o primeiro criativo que eu vi teu. Então, ele tá impulsionado até hoje, cara. Ele tem, ó, quase 4.000 curtidas aqui. E ele traz lead, ó, toda semana ele traz uma quantidade de leads ali e uma quantidade de seguidores. Que é isso, aí eu percebi e aí eu explico aqueles pilares que você vai ver que é os mesmos pilares que estão naquele vídeo que eu fiz na página. Entende? Acho que se eu fosse só enviar esse criativo para aquela página que eu te mostrei, eu só mudaria o design para ser algo mais próximo, porque são designs totalmente diferentes, né? Mas legal, aqui eu explico a minha metodologia, que é aquilo que tá na página lá, e aí aqui eu jogo para Digitalize Academy. Aqui você pode fazer o CTA, por exemplo, e aí eu coloco o ManyChat, mas pode jogar para a página também, mas o ManyChat também funciona aqui bastante, gera bastante orçamento. Um outro exemplo que eu dei para um aluno agora há pouco é do nicho de design, mas você pode adaptar. Esse perfil aqui eu achei ele muito bom e a gente estava vasculhando os anúncios deles esses dias. Que ele também faz ensinando, mas ele sempre finaliza mostrando o trabalho final. A J Identidade é uma empresa somente focada em construção de identidade visuais, então com ticket de 2, 3 mil reais, e aí ele faz uns carrosséis e sempre coloca o ManyChat também. O que fez ele ganhar muito seguidor é que, como ele faz muito ManyChat, ele só impulsiona o conteúdo e aí gera os dois, gera ManyChat de orçamento e ao mesmo tempo seguidores. Então, divulgação do trabalho deles, pessoas visitando o perfil. Então, o que ele fala ele faz um conteúdo aqui, em resumo, e aí no final ele fala o que você precisa. Então, o mesmo acontece com as marcas. Você não precisa ter o melhor produto, você precisa ser diferente, a sua identidade, invista nela, confie, aí comente aqui para saber mais. Olha, topo meio fundo. Exatamente, entendeu? Ele chama muita atenção. A minha dificuldade é criar os processos de entrada do cliente. Tipo, ter ali cravadinho o que eu vou fazer, conseguir passar transparência para o meu cliente, entendeu? Sim. Cara, eu posso te mostrar aqui, obviamente vai ser diferente, mas eu posso te mostrar, eu acho que a consultoria é legal por isso, porque eu posso mostrar o processo que eu faço aqui na minha agência. Deixa eu ver se eu acho que faço aqui o material de entrada de cliente, porque esse inclusive vai ter uma aula sobre isso, que eu acho que vai ser gravada na semana que vem, ali no módulo de processos. Tem uma aula antiga que eu fiz também, só que o nosso processo já mudou bastante em geral ali. A gente chama, na verdade, de manual do cliente. E aí eu vou te mostrar no Trello aqui qual é o processo também que a gente utiliza. Vamos lá, checklist início de projeto. Eu vou te mostrar o checklist, depois eu vou te mostrar a apresentação. Então vamos lá. Esse daqui é o Trello que a gente usa na nossa agência mesmo. E todo o início de projeto em si, nós começamos com essa sequência de tarefas. Então, por exemplo, a pessoa faz, vamos supor, o primeiro contato para oferecer o serviço, aqui é o início do processo comercial. Então eu faço uma reunião de investigação,
conhecimento do cliente e fechamento. Aqui é processo comercial, né? Então, perfeito. Aqui é quando começa o processo de entrada do cliente. Então, sempre com a assinatura de contrato e processos administrativos. Então, o que isso quer dizer? Fechei com o cliente, combinei tudo certinho, fechamos o nosso plano. Antes de fazer qualquer serviço, assinatura do contrato. E o que é os processos administrativos? Cobrança. Então, eu tenho hoje um financeiro terceirizado, no seu caso vai ser você, fazer a cobrança ali. O que eu faço nos meus contratos, Gustavo? Eu gosto da ideia de cobrar tudo sempre antecipado, pensando, primeiro, para não ter inadimplência, né? Então, cara, sempre quando a gente, sei lá, fez posterior, abriu exceção, a gente teve problema. Então, você tem que ali no processo comercial gerar confiança suficiente para que a pessoa ela esteja ciente que ela quer o serviço, precisa do serviço e vai pagar aquela mensalidade ali. Então, eu faço todas as cobranças antes. Isso é um alerta, inclusive, porque se a pessoa ela não tem dinheiro para cobrar, para pagar antes, talvez você tenha dificuldade futuramente nas cobranças posteriores. Mas assim, cara, nas boas empresas isso nunca foi um problema. E as outras agências, elas têm feito essa prática. Outra coisa que eu coloco no contrato é a cláusula de cancelamento, que é 30 dias de aviso prévio. Então, eu não coloco nem multa, nem tempo, como é que fala? Tempo ali de contrato mínimo, multa de saída, etc. Não, só precisa nos avisar 30 dias de aviso prévio com o argumento de que nós estamos tentando ao máximo possível adiantar 30 dias de conteúdo. Certo? Então, assinatura de contrato, aí eu crio um grupo com o cliente e faço o envio de um formulário. Deixa eu ver se eu acho o formulário fácil aqui para te mostrar ele também. Mas é o formulário de entrada de cliente, que é um formulário onde eu faço as perguntas. Então, nome e cargo de quem está preenchendo, nome da empresa, links das redes sociais, como funciona o processo de vendas do negócio, quais os principais produtos, 5 principais desafios na área do cliente, 5 principais problemas também, sucessos no negócio no último ano, diferenciais, como você enxerga o processo de vendas digital da sua empresa, se a empresa já teve alguma experiência com anúncios online. Aí eu pergunto um pouquinho de identidade visual também, porque a gente fornece o serviço de identidade visual. Então, se ela acredita que reflete hoje na marca dela o que ela é hoje, quais são os feedbacks que o cliente tem sobre a marca e o produto. Em uma frase, qual é o principal benefício? Aqui eu entendo se o cliente entende da comunicação dele ou se eu vou ter que fazer uma revisão. Referências, principais concorrentes, o que a pessoa almeja contratando a Next, então qual é a principal coisa que a pessoa quer receber contratando a Next, qual o principal resultado que ela quer conquistar, quanto ela imagina em 1 ano e em 5 anos e alguma informação importante que ela queira deixar. E aí os clientes preenchem, cara, com tranquilidade aqui, ó. Bom, aí isso daqui te gera muita, mas muita informação para entregar resultado, que é uma das dificuldades que você comentou comigo. Então, crio o grupo e formulário. Aí eu faço enquanto o cliente está fazendo isso, como eu tenho equipe, eu faço uma reunião interna. Então, é nesse momento que eu apresento o projeto para minha equipe. Então, aí seria você com o seu videomaker, você com as pessoas que vão estar envolvidas no projeto. Então, eu apresento, falo sobre quem é o empresário, como é o projeto, como funcionam as vendas, como funciona a produção de conteúdo, quem que vai aprovar o conteúdo, qual que vai ser a rotina. Aí, nós temos a reunião de onboarding, que é a entrada de cliente mesmo, que é a primeira reunião que você vai fazer. Então, qual que é a ideia? Assinou o contrato e realizou a cobrança, começa o dia 1. A ideia é que você envie o formulário no mesmo dia ali que isso foi concluído, você já está se preparando, em 1 ou 2 dias, você marca a reunião com o cliente. Aí eu apresento esse material aqui, ó, que a gente chama de manual do cliente. O manual do cliente é exatamente aquilo lá, tudo que você precisa saber sobre o nosso trabalho. Então aí eu começo agradecendo a empresa pela oportunidade de fazermos parte do processo dela e nos comprometemos a entregar os melhores resultados para o negócio dela todos os dias. Aí, agora que você é um cliente Next, eu gostaria de apresentar a nossa metodologia de trabalho. Então aqui a equipe responsável, então são os 2 responsáveis, eu e o Luigi, ele hoje faz a gestão da nossa equipe aqui, então ele é o gestor, você já deve ter visto ele nas lives ali, eu sempre menciono ele, então
ele faz a distribuição das atividades e ele é o contato com o cliente. Então, ele faz ele é gestor de tráfego pago, mas ele também faz a gestão do projeto ali. O que é a gestão do projeto? Cara, ele está à frente das reuniões, ele está à frente da entrada de demandas, por exemplo. Então, precisa de uma arte, ele vai pegar o material e vai distribuir esse material. Ele vai fazer todo o processo ali de entrada do cliente e todo o processo de continuidade do serviço. Ele é o responsável com quem o cliente vai conversar diretamente. A equipe criativa, então o Lucas é nosso designer e videomaker, o Francisco é nosso social media e ele também agora ele vai ser meio que ele vai subir para gestor também. Quando eu sair dessa posição ali, ele vai subir para ser mais um gestor ali, para que tenha um contato mais dinâmico, a nossa equipe vai crescer. Então, aqui até faltando o Rafael, que é nosso videomaker novo aqui também. Qual é a ideia? Todas essas pessoas, elas estão no grupo de WhatsApp. Então, eu aqui apresento as pessoas para que ela saiba que é o Lucas que faz a arte, é o Francisco que faz o social media, é o Jonathan e o Rafael que fazem a parte de audiovisual. Para quê? Para que não fique, às vezes, por exemplo, porque acontecia isso muito no início. O meu telefone tocava para falar sobre social media, por exemplo. E aí eu tinha que resolver e repassar para a pessoa. Então, para que centralize a comunicação no grupo e saiba com quem falar ali. Aí, plano de ação inicial de 7 dias. Então, o que precisamos do cliente, né? Então, o que precisamos da pessoa? Resposta ao formulário, identidade visual, fotos e vídeos que já existem do produto e serviço, os acessos Instagram, Facebook, Google e demais contas necessárias do projeto. Verba de marketing, aqui a gente já dá uma sugestão e entende se já existe uma verba de marketing. Aí o que faremos nesse prazo? Enquanto a pessoa recolhe essas informações aqui, nós fazemos estudo de mercado, concorrentes e referências, configurações iniciais das redes sociais. Então, rever a bio do Instagram, rever as hospedagens, pixel das páginas, se tiver página, se o WhatsApp está conectado com a conta de anúncio, aquele basicão ali que você vai aprender da gestão de tráfego pago. Provavelmente você faz diferente, né? Hoje você não tem o processo montadinho. Eu não tinha o processo, assim, montadinho, certinho. Então, deu para ter uma noção legal, né? Tipo, é complexo, mas, cara, evita muitos problemas isso e já alinha muitas expectativas com o cliente. É exatamente isso que eu queria. Tipo, entender um pouco, ter mais clareza de como funcionam os processos para transmitir mais transparência para os meus clientes. Porque às vezes o cliente fecha comigo e eu não consigo, tipo, tá passando ali para ele o que vai ser feito a partir do fechamento, tipo, mostrar tudo para ele ali, o processo de onboarding direitinho, assim, essa é uma parada que eu tinha muito dificuldade. Bom dia, sabadão, tentando gravar aqui. Quero mostrar pra rotina pra vocês, mas ela não deixa, ó. Sai na minha cara, não. Ó, ela não deixa. Olha o tamanho dela, calma aí, ó. Olha o tamanho dela, ó. Ó. Só tem 11 mesinhos e já tá desse tamanho já. Hoje nós estamos aqui em casa, é sabadão. Geralmente de sábado de manhã eu costumo trabalhar. Só que eu tive uma semana muito puxada, muito estressante. Eu fiz realmente muita coisa. E a gente fez uma programação aqui em casa para poder descansar, sair, fazer algumas coisas hoje e também descansar amanhã. E não tem como parar de trabalhar realmente, não tem como parar de fazer as coisas, porque quem é dono de empresa sabe que as coisas acontecem 24 horas por dia, sempre tem uma mensagem ou outra para responder, sempre tem coisa para fazer e a gente tá sempre sujeito a isso. Mas eu vou tentar levar vocês para me acompanharem aqui no final de semana um pouquinho. Eu acredito que eu vou ficar aqui com a família, vai estudar, vou fazer algumas coisas por aqui. Mas agora deixa eu ver que horas são. São 10 da manhã. Eu me arrumei aqui porque acabou a luz aqui em casa. Então, tipo, a gente acordou com frio, chuva, luz e a gente tava sem nada para fazer desde as 8 da manhã, que foi mais ou menos a hora que eu acordei. E agora a gente decidiu que a gente vai pra rua, vai tentar resolver umas coisas, vai almoçar em algum lugar. E vou tentar levar pra vocês, porque eu só sempre gravo no escritório e todo mundo pensa, você mora dentro daquele escritório? Não, tem uma vida, tem coisas pra fazer também, então vou tentar levar vocês comigo aqui. Tô esperando a Dona Maria pra sair aqui, e já tô deixando o carro esquentar aqui na tranquilidade. Mas, cara, eu sempre tive uma relação muito estranha com finais de semana. Porque, por exemplo, quem trabalha CLT torce pro final de semana chegar
E aí fazer aquelas coisas que vocês sabem, então ir pra balada, ir pra um lugar, etc. Eu sempre fui o contrário disso, por quê? Como eu sempre empreendi, eu não gostava, eu achava que o final de semana era algo improdutivo. E no ano passado até eu trabalhava praticamente todos os sábados, voltava pra casa assim, tipo 5 da tarde e curtia com a família somente no domingo. Mas como a minha agenda começou a ficar mais pesada durante a semana, como as coisas começaram a ficar mais puxadas realmente, eu comecei a dar mais valor pro final de semana pra conseguir reorganizar a mente, pra conseguir ter mais energias, pra conseguir recuperar mesmo, sabe? Recuperar a cabeça, recuperar a energia. Então a gente vai sair, vai fazer coisas que não tem nada a ver com o trabalho aqui e vai descansar, porque acredito que é assim que você consegue se recuperar para uma boa semana. Mas obviamente a gente não curte algumas coisas como tipo balada, essas coisas. Vou pegar ela aqui que ela tá já esperando aqui. Calma aí. Dá oi aqui pro meu vlog, calma. Bom dia. Nós estamos combinandinho de boné. Sempre Nike, Ó. pessoal. Sempre Nike nada. Hoje eu tô todo dia aqui, ó. Exato. E você também. Até o Então a gente vai sair agora pra almoçar e eu não sei mais qual que é a programação. Qual que é a programação? A programação, pra quem não sabe, faz o quê? 1 semana, 2 semanas que a gente tá fazendo cronogramas pro final de semana pra gente fazer coisas diferentes. E hoje mudou tudo, porque acabou a luz, né? A gente dormiu um pouco mais do que deveria. Enfim. E hoje a gente vai fazer tudo em São Paulo. Vamos passar ali pra comer alguma coisa, né? Porque é importante. São 10h30 da manhã, a gente não tomou café, a gente tá morrendo de fome. Eu não sei se eu quero tomar café agora ou esperar o almoço já. E a gente não jantou. Então a gente precisa decidir o que a gente vai almoçar, se é japonês ou Outback. Nossa, que delícia. Eu tô na dúvida. E aí a gente vai ver algumas coisas pra casa, porque eu quero ver uma mesa de centro pra gente. Vamos no shopping, provavelmente. Eu queria comprar um tênis pra trabalhar. Eu duvido que a gente não volte com um livro. Não, eu tô cheio de livro pra ler, eu não quero hoje. E por enquanto é isso. Vamos ver o que vai rolar. Primeira parada. Primeira parada, Zara. Eu quero muito comprar um tênis. E eu vim com um tênis específico, só que eu achei o que eu gostei mais. Ele queria o preto, viu que existe uma Não, cor mais bonita. Mas eu nem tô achando ele. Olha que bonito esse aqui. Eu queria blusa de frio. Parece que eu vou morar na rua, né? Feio. Poxa, Olha lá, mostra o tênis que eu gostei. Vem cá. vamos lá. Eu gostei desse daqui porque o que eu queria era preto aqui. Só que agora, eu acho que eu já não gostei mais. Porque eu olhei de novo assim e já fiquei meio tipo... Meio xoxo. É. Eu queria muito essa calça preta. Ó, pessoal, Mas você usa tem muito uma essa calça, dessa. eu tenho essa. Gente, Eu tenho ele tem uma coleção, ele vai fazer a coleção essa. dessa Eu acho que eu calça. tenho dessa, mas é de outra versão. Eu queria uma preta dela. A preta é boa. Eu quero uma missão, que é um tênis pra trabalhar. E o casaco, né? Ou não? Não sei se eu quero, mas... Então, camisetas. Gente, a gente veio com foco, vocês viram, mudou totalmente já. Eu queria um negócio desse daqui agora, sem zoeira mesmo. Ah, uma capa de chuva, ó. Eu gostei disso aqui. Ah, pronto, pessoal. Ah, que eu ando com minhas coisas tudo jogadas assim, né? Bonitão. Mas aí você precisa de uma mochila malandro. que combine com isso, né? Você não acha? Aí eu preciso de tudo, eu quero todas as coisas. Aí, né? Preciso da carteira, preciso... Ó, tô sem carteira hoje, né? A meia não tá furada não, né? Aqui na minha, novinha. É, pior que não dá pra ver nada, porque tem calça lá. E aí? Ó. Oi, se eu te falar que esse pé gigantesco 44 tá apertado. Tá apertado. E a gente julgando o 45 que tava aqui. Eu acho que vai ter que ser 45. Vê. Pô, pra trabalhar é bonitão, vai. É bonito? Vai ter que ser 45. Tá 45. Nossa, pegando... Já encaixou? Ah, não. É 45 esse. 45? Ah, agora sim. Como você está sentindo o seu dedo na frente? Não, ele tá certinho. Mas ele não é 45, acho que é tipo negócio de número europeu lá, que é 2 a mais. Ah, sim, sei. Eu gostei mais desse, eu prefiro do que o preto. Acho que Não, esse você vai gostar mais. Preto tudo bem, agora e os outros? Gente, preto. Já sei. Põe no Instagram uma enquete. Quero comprar agora e almoçar. Que nunca é só uma coisinha, né? É, É sempre um monte de coisa. olha o tamanho da sacola. Nossa, essa coisa. Como você tá se sentindo com as suas compras? Pô, eu odeio porque eu me sinto consumista demais.
Porque eu vim comprar uma única coisa, comprei 4. E cada uma é R$300 aqui, então... E depois falam que mulher que é mais difícil, né? E ela nem quis ver a parte dela ali. Até porque senão ele quer pagar, galera. Já tá na cara o que você escolheu, né? Não foi sushi. Não me arrependo. Parece que soltaram um monte de gente morta de fome aqui. Mas nós pedimos tudo isso daqui, ó. Qual que é isso, Mark? O que é? Junior Ribs for Chicken. Costelinha, batatinha, macarrãozinho. Eu não sei se a gente vai aguentar comer tudo isso não, mas a gente não jantou ontem, então a gente tá cheio de fome. Até porque esse também é o nosso café da manhã. Exatamente, eu falei em casa, não tinha luz, a gente não tomou café da manhã. Então a gente tá cheio de fome. Nunca é só uma saidinha no shopping, né? Eu tenho uma tela. Fala o que você comprou aqui. Um monitor. Não, 2. Mas um é seu. Galera, ele já tem vários, eu não tenho nem. Não tenho vários nada. Venham ver o que a gente aprontou. Ó, primeiro que assim, eu achei sensacional essa cadeira, mas a gente já tem outros planos de cadeira, então eu não vou ganhar ela, né? Mas aqui. Este aqui é o meu produto, como vocês podem ver, AOC, 24 polegadas. Eu já configurei as cores pra ver se é bom, porque todo mundo sabe, né? Designer sem enxergar a cor correta é um pesadelo. E vamos lá pro próximo. Bem, e aqui nós temos do Ávila Henrique. Um gigantesco monitor curvo. Nem sei descrever como é isso. tem? São... 31,5 quadrado assim. É tipo assim, metade da nossa televisão de casa. Pra quê? Ah, é sim, metade da televisão de casa assim. Mas é assim, né? Eu fiquei contente com aquele. Olha o tamanho que o que ele cria. Tá tudo bem. Mas quase igual, quase acho que foi R$400 a diferença. É, ainda bem que eu ganhei de presente, né? Olha lá, gente, as caixas. Vamos lá. Já voltei pra casa e eu quero mostrar pra vocês que acho que quando a gente começou os vlogs eu já tava no nosso escritório atual. E esse daqui, ó, é meu antigo escritório. Tem algumas pessoas que já me acompanhavam dessa época. Tá bagunça, tá cheio de tênis. Mas aqui era onde tinha o meu setup. E eu levei o monitor, acabei tirando a cadeira também. Mas tá chegando uma cadeira nova. E aí foi por isso que a gente comprou os monitores novos. Nós precisamos de alguns monitores lá pro escritório também. Mas eu decidi montar aqui um setup novo aqui pra gente trabalhar aqui, fazer algumas consultorias. Às vezes eu tenho ficado muito tarde no escritório e aí eu posso fazer algumas mentorias, algumas consultorias aqui em casa mesmo. Então eu vou montar o nosso setup. Nós pegamos, como eu mostrei lá, um monitor da AOC pra Maju de 24 polegadas, amor? 24 polegadas. E pegamos um pra mim também aqui de 31 polegadas e meio e um cachorro. Então eu vou montar agora aqui o setup. Eu tenho algumas coisas já aqui de setup, então tem aqui alguns teclados. Eu notei que falta mouse, que eu não tinha pensado, mas acho que eu tenho sobrando no escritório. Mas já tenho várias coisas aqui, já tenho alguns cenáriozinhos pra gente gravar algumas coisas aqui também. Então quero voltar a usar esse cantinho aqui em casa pra ler, pra estudar. Às vezes eu tô lá no escritório e tá todo mundo lá e eu não consigo me concentrar. Então, às vezes eu quero ficar um pouco mais em casa também no final de semana. E aí eu vou montar o cantinho aqui de volta. Já ajeitei tudo bonitinho aqui, ó, meu setup. Só que eu vou mostrar pra vocês no dia de amanhã. Por quê? Porque as luzes aqui ainda estão meio ruins. Quando eu trabalhava por aqui, eu tinha uma softbox, eu tinha toda uma iluminação, alguns LEDs. E aí, não tá dando pra mostrar direitinho pra vocês. Tô até vendo aqui umas coisas que eu quero comprar pra cá. Mas amanhã cedinho, antes de eu sair, eu vou sair amanhã. Amanhã cedinho eu vou mostrar pra vocês como ficou o setup. Ficou assim, muito legal. Ficou melhor do que eu esperava. Quando tava lá na loja, não tava dando pra ver direito a cor do monitor. Não dava pra ver o jeitinho certinho que eu queria ver as coisas. Mas cheguei em casa aqui, montei. Nossa, deu uma nostalgia de trabalhar aqui nesse escritório. Foi muito tempo trabalhando aqui. Várias noites também eu trabalhava aqui, quando ainda estava montado, estava com os 2 escritórios.
toda nostalgia, mas eu tô com vontade agora de voltar a trabalhar aqui um pouquinho também. Vou marcar umas reuniões, umas coisas e vou fazer daqui na semana que vem já. Vou montar certinho, vou ver se tá com a iluminação boa, vou ver se eu consigo durante o dia fazer as reuniões tranquilo por aqui. E aí dando certo também, já vou ter outra opção do escritório. Mas já quem já perguntou, já vieram perguntar no meu direct aqui que eu tava postando em real time ali, não aconteceu nada com o nosso escritório, tá, gente? É porque realmente ficou largado aqui depois que eu montei o escritório. E aí passaram 8, 10 meses ali de empolgação com o escritório. Eu vi que era legal ter um cantinho aqui em casa. Ó, o monitor da Maju já lá também, bonitinho lá, ó, tudo certinho. E aí eu notei que cara, preciso ter um espaço às vezes para ter um pouco de privacidade, às vezes fazer algumas coisas, algumas reuniões específicas dá para fazer aqui de casa. Às vezes eu não preciso ir tão cedo pro escritório também, eu posso começar adiantando algumas coisinhas, ter uma rotina matinal mais legal. Então na semana que vem vai chegar umas cadeiras, umas coisas aqui que a gente tá vendo de comprar já hoje e aí já vai completar o espaço aqui. E aí eu vou ver o que vai precisar mais, iluminação, LED. Vou deixar aqui um espaço gostosinho também pra gente gravar assim. Eu fico muito melhor aqui, ó, falando na câmera sem ter ninguém me olhando, tipo, no escritório, sabe? Então eu acho que eu tinha que estar mais por aqui, estudar mais aqui, ficar mais focado aqui também. Então acho que os dois é muito bom. Estar com a galera lá no escritório e estar aqui também trabalhando. Tô aqui, ó, atendendo os alunos da Digitalize Academy e são 6h20 da tarde, sabadão, 6h20 da noite, né? Sabadão, e agora eu vou dar um descanso.